Olá, fofuchos! Vamos ao nosso segundo bloco do Gabaritando e agora, nesse segundo bloco, nós vamos tratar de temas relacionados aos títulos de crédito, que sim, vão cair na nossa prova. Não sei te dizer se vai ser na forma de peça ou então na forma de questão, mas que cai, sempre cai, gente. É sempre assim, uma questão sobre cada grande tema, um sobre contratos, um sobre falência e recuperação, um sobre sociedades, sempre, sempre. E aí a peça é que pode ser de qualquer um deles. Então, vamos lá, quero começar com você tratando já de uma pedreira aqui para que a gente consiga desenhar. Tá o número 4, não liga porque ainda tem o 2 e o 3 que eu vou fazer dando tempo aqui no final da nossa aula. Vem comigo. Juan emitiu uma nota promissória, e lembra que a gente vai fazendo o quê? Vai grifando conforme a gente vai lendo. Uma nota promissória pró-soluto no valor de R$ 20.000, com vencimento em 2 de agosto de 2018. Para, você não começa a fazer conta, hein, povo? Você vai lendo. Segue comigo. Para Augusto, com o objetivo de garantir dívidas de seu filho. Tá bom. Na citada nota, Carmelo assinou como avalista. Augusto, antes mesmo do vencimento, endossou para Tadeu, que protestou o título em 1 de agosto de 2020 e, como não recebeu, endossou novamente para Marco Antônio. Marco Antônio. Como advogado de Marco Antônio, responda as seguintes indagações. Marco Antônio pode ingressar com qual ação e quem pode ser acionado. Printou? Bom, depois que você printou, a gente vai fazer o quê? A gente vai desenhar, porque sempre que cair título de crédito, a primeira coisa que a gente faz é desenhar. Primeiro, eu marco que se trata de uma nota promissória, porque isso me conta em qual legislação eu vou ter que fundamentar minha resposta. É no decreto 57.663 de 66. Lembra que nota promissória está no artigo 75 e seguintes. E aí esses artigos é que vão indicar para a gente o que é aplicável ou não do resto da lei. Então, eu tenho Juan, que emitiu uma nota promissória em favor de Augusto. Aí ele me conta um termo, gente, que é esse termo, pró-soluto. O que quer dizer pró-soluto, gente? Quer dizer que esse título ele é independente do título original, ou seja, não dá para discutir a origem, tudo bem? O negócio original, é isso que quer dizer, tá certo? Então, é um título pró-soluto, tá bom. Que mais? Em outras palavras, gente, quer dizer que o pagamento, na verdade, que esse título pró-soluto, ele resolve o contrato original. Então, não é que o contrato original, ele continua valendo e ele continua podendo ser cobrado, tudo bem? Então, não tem como discutir o contrato original. É isso que significa pró-soluto, tá bom. Mas segue aqui a história. Bom, ele disse que o vencimento dessa nota foi dia 2 de agosto de 2018. E diz mais, diz que o Carmelo, eu estou escrevendo em preto tudo que é informação do problema. O Carmelo, ele é um avalista, tá bom. Aí diz o seguinte, Augusto, antes do vencimento, ele fez um endosso para Tadeu, não é nenhum endosso especial, tudo bem? Aí diz o seguinte, que o Tadeu protesta o título em 1 de agosto de 2020 e então endossa para Marco Antônio.
Então, a primeira coisa, o seu desenho, gente, tem que estar perfeito. Um desenho feito errado vai te trazer conclusões erradas. Normalmente, quando alguém me mostra o rascunho da prova, claro, quando a pessoa pôde sair com a prova depois do tempo mínimo, ela me mostra o rascunho, eu já sei se a pessoa vai acertar ou errar. Por quê? Porque o desenho errado, o caminho vai estar errado de qualquer jeito. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocando aqui em azul não, em roxo, olha, tudo aquilo que for informação que eu quero acrescentar. Então, primeiro, olha só. Entre o Augusto, opa, deixa eu colocar em verde, gente, senão vocês não vão conseguir enxergar, olha. Entre o Augusto e o Tadeu, como foi um endosso típico, ele transmite e garante. Tudo bem? Beleza. Entre o Tadeu e o Marco Antônio, foi um endosso típico, mas foi um endosso posterior ao protesto. Endosso posterior ao protesto tem efeito de cessão civil. Aí você fala, mas eu não sei os artigos, já vou te mostrar. Então, aqui só ocorre a transmissão. O Tadeu, portanto, não pode ser cobrado. Tá bom. O Carmelo fez um aval. O aval é uma garantia, portanto, o Carmelo pode ser cobrado. E o Juan, ele era o devedor principal e ele também pode ser cobrado. Agora eu vou colocar para você os artigos. Vou colocar aqui os artigos para você, tá bom? Então vem comigo, olha. Que o título, que o Augusto fez um endosso típico, você precisa do artigo 15. De que decreto? Desse aqui, ó. Tudo bem? Que fala que o endosso ele transmite e garante, salvo cláusula em contrário. Que aqui houve só a transmissão, você precisa do artigo 20 do decreto e do artigo 286 do Código Civil. Por que o 286, gente? Porque lá no Código Civil, você tem o regramento sobre a cessão civil de crédito. A cessão civil é o que acontece quando se faz uma transmissão que não seja o endosso, tudo bem? E aqui, gente, não há o pagamento, tudo bem? Não há a garantia em relação ao pagamento. Tudo bem até aqui? O artigo específico, aliás, gente, peraí, deixa eu subir aqui um pouquinho para você conseguir, para você conseguir visualizar melhor. Olha, o artigo aqui não é o 286, gente, é o 296. Deixa eu anotar aqui, 296 é que fala que não há pagamento. Então, no artigo 20, você encontra que produz efeitos de cessão civil, porque foi feito após o protesto. E no artigo 296 é que você encontra esta regra, esta regra de que ocorreu apenas a transmissão. Aqui na garantia, você encontra o artigo 30 do decreto e o artigo 76. Artigo 30 e 76. Então, vamos lá, vamos começar. Printou aí? Vamos começar agora a responder as perguntas. A primeira pergunta era, letra A. O Marco Antônio pode ingressar com qual ação? Gente, veja só. O vencimento era 2 de agosto de 2018, não é isso? O artigo 70 do decreto fala que existe um prazo de 3 anos. Então, olha, estaria na iminência de terminar. Entretanto, o título foi protestado dia 1 de agosto de 2020. Aí você usa o artigo 202, inciso 3º, tem que usar, para dizer que interrompeu. Ou seja, você tem desta data mais 3 anos. Então, o Marco Antônio, ele pode entrar com uma ação de execução. Ação de execução, gente,
eu sempre coloco o 724 e o inciso específico. Nesse caso, é o inciso primeiro. O procedimento, peraí, é 784. Calma aí, deixa eu arrumar aqui, olha. 784, 824 e seguintes do CPC é o artigo que fala sobre o procedimento, que vai ser uma execução por quantia certa, e é claro que eu uso o próprio artigo 70 do decreto 57.663 de 66. Então, Marco Antônio ingressa com uma execução. Letra B, quem pode ser acionado? Agora, olha, eu estou voltando aqui, para que você veja, olha, o Juan pode ser acionado? Pode, ele é o devedor, tá bom. O Carmelo pode ser acionado? Pode. Agora, atenção, o Augusto, que é endossante, ele pode ser acionado, mas eu tenho que verificar o prazo. Aí você fala, peraí, não é o mesmo para todo mundo? Não, gente, olha só. Para devedor e avalista, ou seja, para o Juan e para o Carmelo, eu vou usar o prazo de 3 anos. Então, eles podem ser acionados, eu vou ter que explicar, porque ele é avalista, ele é garantidor solidário, eu uso o prazo de 3 anos. Entretanto, o Augusto, concorda que o Augusto, ele é um endossante? Pois então, o Augusto, eu aplico lá no mesmo artigo 70, o prazo de 1 ano contado do protesto. Como o protesto aconteceu no dia 1 de agosto de 2020, atenção, atenção, este prazo já foi interrompido neste momento que você está assistindo essa aula. Então, este prazo foi interrompido? Não, perdão. Este prazo, ele terminou no dia 1 de agosto de 2021. Cuidado! Então, embora o endossante possa ser atingido, por que que o Augusto não pode ser executado? Porque o prazo do artigo 70, vai lá no artigo 70 do decreto 57.663, já expirou, esse prazo terminou. Então, vem comigo agora, olha, vou voltar aqui para você printar se for o caso, que eu vou voltar agora na nossa lousa para que a gente possa explicar isso melhor. Deu para anotar? Então, tá bom, vamos lá para a nossa lousa agora. Você já printou? Estou voltando aqui para a nossa lousa, especialmente aqui nesta pergunta da letra B. Porque eu quero te dizer o seguinte: primeiro, sem dúvida, para cobrar devedor e avalista, eu vou ter que primeiro usar os artigos pertinentes do 30 e 76 do Decreto 57.663 de 66, para dizer o seguinte: primeiro, o avalista é garantidor, como garantidor ele pode ser atingido e o prazo, que é o prazo de 3 anos, claro, nesse caso foi interrompido, então 3 anos contados do dia 1 de agosto de 2020, ele foi interrompido. Então, eu tenho até dia 1 de agosto de 2023 para executar devedor, o Juan, e avalista. Até aqui tá claro? Beleza. Agora, segunda situação. Para cobrar o endossante, primeiro eu verifiquei. Veja, qual é o endossante que nós estamos falando? Nós estamos falando do Tadeu.
Tudo bem? Primeiro eu verifiquei se ele era um endossante típico. Bom, ele era. Então, eu usei o artigo 15 do decreto 57.663 de 66 para dizer, olha, ele garante. Tudo bem? Claro que eu já sei que o outro não garante, olha, que o Tadeu não, perdão, povo, o Augusto, né? Olha aí falando bobagem, o Augusto, né? Eu já sei que o Tadeu, opa, e o Tadeu não pode ser executado porque realizou um endosso, não pode ser executado porque ele realizou um endosso tardio ou endosso póstumo, de acordo com o artigo 20 do decreto 57.663 de 66, que diz que o endosso realizado nesse momento produz efeito de cessão civil de crédito. Aí eu fui para o Código Civil e no 296 do Código Civil está escrito que não garante. Então tá bom, eu já sei que até agora quem pode ser cobrado é o Augusto. Entretanto, cuidado, para o Augusto ser cobrado, eu não verifico apenas se ele é um garantidor, eu verifico se é tempestivo ou não. O artigo 70 do decreto 57.663 de 66, lembra que é o anexo 1, ele diz que para cobrar endossante, o prazo é de 1 ano contado do protesto. Opa, é diferente. O protesto aconteceu no dia 1/8/2020. Nesse momento que você está fazendo esta peça, esse prazo prescreveu. Portanto, Augusto não pode ser acionado. Aí, se ele fosse, gente, se ele fosse acionado, ele poderia entrar com embargos à execução. É outra coisa que eu quero te lembrar, que é o seguinte, gente. Quando, numa prova, o seu cliente for citado de uma execução, embargos à execução. Quando o seu cliente for apenas atingido pela execução, embargos de terceiro. Então, são 2 caminhos diferentes, tá bom? Embargos de execução ou embargos de terceiro. Quando for embargos à execução, muita atenção ao artigo 917 do CPC, porque, claro, além de você falar mesmo do cabimento, de você falar da tempestividade, o 917 ele traz incisos para você alegar, incisos possíveis para você afrontar aquela execução. Lembra que embargos à execução tem cara de inicial, assim como embargos de terceiro, e nesse caso são distribuídos por dependência onde está a execução. Então, muito cuidado, tá bom? Embargos à execução quando o seu cliente foi citado, tá bom? Embargos de terceiro, seu cliente foi atingido. Nos 2 casos, você pede a suspensão da execução, que a execução seja suspensa até que seja provado, que seja efetivamente demonstrado os argumentos trazidos nos embargos. Muito cuidado com isso. Tá bom? Lembra que se é nota promissória, a gente usa o texto legal, assim como é para cheque. Eu sempre vou procurar a minha argumentação no texto específico. Tudo bem? É sempre assim. Joia? E quando eu tenho um título executivo, e só quando eu tenho um título, é que eu vou pensar se é uma inicial de execução ou se é uma monitória. Se tivesse prescrito, por exemplo, para o devedor principal, seria monitória. E, gente, monitória não pode atingir todo esse povo, não, hein? Monitória é só contra o devedor principal. Cuidado! Os 2 precisam de título, execução e monitória. Na execução, eu tenho um título com força executiva,
Tudo bem? Agora, na monitória eu tenho um título sem força executiva, mas eu preciso do título. Na execução eu tento atingir todo mundo. Todo mundo que pode ser cobrado eu coloco lá. Na monitória, apenas o devedor principal. Tá claro até aqui? Beleza, tá bom. Qual é o cuidado que eu preciso que você tenha também? Quando eu faço embargos monitórios, aí tem cara de contestação. Joia? Lembra que eu te disse que a gente tinha mais duas outros detalhes para eu trazer aqui para você? Então, vou colocar aqui, no nosso material, que eu quero que a gente converse sobre esses institutos. Então, vem comigo aqui, olha só. Uma nota promissória subscrita por Ferreira Gomes e Companhia. Subscrita quer dizer, ela foi emitida por Ferreira Gomes. No valor de R$60.000, vencida em 30 de setembro de 2018, apresentada a protesto em 2021, com medida judicial de sustação de protesto deferida e em vigor. Pergunta básica: é título executivo? 2. É causa de falência? Printou? Então, vamos lá comigo no nosso quadro. Olha só. Em relação a essa questão, o número aqui do enunciado é o número 2. Muita atenção. Ele diz que é uma nota promissória e o vencimento dessa nota promissória foi 30 de setembro de 2018. Cuidado, essa nota promissória, ela não teve ainda uma interrupção do prazo prescricional, tudo bem? Porque a interrupção que acontece no artigo 202, inciso 3º do Código Civil, é apenas quando o título é protestado. Aí ele diz o seguinte, que essa nota, ela deu entrada no cartório de protesto, no protesto. E ela foi objeto de uma sustação. E aí eu aproveito para te contar isso, é uma informação importante. Se o teu cliente foi intimado pelo cartório de protesto, é porque o título ainda não foi protestado, gente. Sempre é assim, tudo bem? E se o título não foi protestado, qual seria a medida? Então, não estou respondendo ainda a pergunta, tá bom? Eu estou estudando em relação a isso. Qual seria a medida cabível? Se o título de crédito não foi ainda protestado, mas ele já está no cartório, você tem que ingressar com uma tutela provisória de urgência antecedente, na verdade ela é uma tutela preparatória, cautelar, com fundamento, gente, olha aí, com fundamento no 305 do CPC e artigo 17 da Lei 9492 de 97. Então, na verdade, você faz uma peça, ela tem cara de uma inicial, você vai seguindo o que está no 305 e você tem que, numa das informações, descrever qual é a ação, qual é a ação principal que você tem que ingressar em 30 dias, tá bom? Agora, se o título já foi protestado, isso já caiu na nossa prova, você entra com uma inicial e, entre outras coisas, o que você pede é o cancelamento do protesto, é o procedimento comum. Agora, vamos a responder a pergunta propriamente dita. A primeira pergunta é se era um título executivo. Gente, a nota promissória, ela precisa do protesto para ser título executivo? Não. Então, ela é título executivo, ou seja, ela pode ser objeto de execução, mesmo com essa sustação em vigor. Essa sustação, ela impediu o protesto, gente, mas ela não impediu a execução. Evidentemente que se houvesse endossante, você não poderia cobrar. Por quê?
para cobrar endossante, o título precisou ser protestado. E protestado tempestivamente. Beleza? Tá bom. Agora, a segunda pergunta. Ela é causa de falência? Bom, para ser causa de falência, ela precisa ser título executivo. Título executivo ela é, tudo bem? Agora, além disso, ela tem o valor que está descrito no 94, inciso 1º da Lei de Falência? Tem também. Até aqui, ok. E, além de tudo isso, ela precisou do protesto. E o protesto não tem por quê? Porque está assustada. Então, cuidado, para você saber se a nota promissória poderia ser causa de falência, eu tinha que preencher esses 3 requisitos. O primeiro, título executivo, tá ok. O segundo, o valor era acima de 40 salários mínimos, porque, veja, o valor do título era de 60 mil reais. Ok. E o título foi protestado? Opa, o título não foi protestado. Então, não é título executivo para usar aí o fundamento do 94, inciso 1º. Ah, mas e se executarem e ele não fizer nada? Aí tudo bem, aí se encaixa no 94, inciso 2º. Beleza até aqui? Legal, né? Esse daqui? Tá bom. Vem comigo agora para mais um. Olha, vamos lá. Quero saber agora. Lê comigo. Boleto de cobrança bancária no valor de 62.900, referente a fornecimento de alimentos no período de janeiro a março de 2020, vencido com repactuação de dívida com parcelamento mínimo de parcelamento em 6 meses a contar de outubro de 2020. É título executivo? E aí, povo? Para ser título executivo, ou está no 784, ou alguma lei específica descreveu como título executivo. Boleto não é título executivo. Ah, mas ele tem o valor de... Não importa o valor, gente. Ele não é. Aí o negócio que o originou, aqui eu não tenho elementos, porque um contrato só é título executivo se ele foi assinado por 2 testemunhas, não é? Se ele tem aí um valor líquido e certo, não está escrito aqui. Então, não é título executivo, gente. Volto a dizer, para ser título executivo, precisa estar no 784 ou então em alguma lei especial que diga ele é título executivo. Beleza até aqui? E é claro que ele também não pode ser causa de falência, porque ainda que o valor seja superior, ele não foi nem protestado e nem era o original, quer dizer, a informação de origem, ele não era um título de execução. E aí? Deu para entender? Deu para perceber esses detalhes? Cuidado, são detalhes importantes para você não presumir que existe título executivo quando, na verdade, não tem. E aí? Tudo certo? Então tá bom. Gente, bons estudos. Aí você fala, estudos ainda é. Antes de sábado, você ainda revê o conteúdo, tudo bem? Quando chega no sábado, aí eu quero que você descanse. Essa é a minha recomendação, que você descanse, que você relaxe, deixou tudo separado e a gente se encontra à noite, no sábado à noite, para fazer a nossa revisão. Combinado? E lembra que eu vou estar rezando, vou estar torcendo por você, esperando o melhor e te esperando no final da prova para a gente já ter aquele alívio de que deu tudo certo. Mas lembra que a gente está junto até o fim, combinado? Um grande beijo e a gente se encontra um pouquinho antes da sua prova. A gente se encontra só para colocar o lacinho de fita na sua cabeça. Eu acredito em você, acredito naquilo que você plantou e acredito na força que tem os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Isso vai ser multiplicado, eu creio, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê.